Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Alguns otimistas etiquetam os nossos tempos como a era da informação. Outros preferem uma designação mais cautelosa, mais cética. Segundo eles, estaríamos na era da indiferença. Uma terceira visão parece mais equilibrada e mais adequada. A era da informação, nosso dilúvio informativo, produz uma fragmentação e uma secundarização que desaguam numa espécie de letargia coletiva e globalizada. Informação e indiferença, portanto, fariam parte do mesmo pacote. Isso significa que a sociedade contemporânea está desperdiçando a capacidade humana de buscar o sentido das coisas? Perdemos a capacidade de digerir as mudanças descarregadas pela galáxia novidadeira? As tensões e o estresse, artificiais ou não, de uma sociedade espetacularizada não estariam nos empurrando para uma banalização que encara a filosofia como uma chatice? Penso, logo existo, saiu de moda? A imprensa tem muito a ver com esta onda de simplificações e essa perda de transcendência. Ao abdicar do papel de alavanca para indagações, ela estimula o simplismo, o reducionismo e também a irracionalidade. Para o brasileiro médio, Sócrates é uma grande estrela do futebol, médico corintiano, capitão da nossa seleção em 82. Mas sobre o seu homônimo precursor, o filósofo grego Sócrates, é uma abstração. Mas nem tudo está perdido, e este Observatório da Imprensa tem o prazer hoje de revelar uma experiência muito bem-sucedida, comandada por um jornalista filósofo que, em 3 décadas, organizou 30 ciclos, eu repito, 30 ciclos de conferências em 7 cidades brasileiras. Cada ciclo resultou num livro e desta biblioteca foram vendidos 200 mil exemplares. Adalto Novaes é o autor desta façanha, que, de certa forma, tem o seu início no velho departamento de pesquisas do recém-falecido Jornal do Brasil. Também participam conosco deste programa os professores Franklin Leopoldo e Silva e Newton Binhoto, filósofos que participam ativamente dos ciclos de debate promovidos por Adalto, que estudou filosofia na Escola de Altos Estudos e jornalismo no Instituto Francês de Imprensa, ambos na Sorbonne, em Paris. Como jornalista, foi redator do Departamento de Pesquisas do Jornal do Brasil, dirigiu por 23 anos o Núcleo de Estudos e Pesquisas da Fundação Nacional de Arte do Ministério da Cultura. Fundou há 10 anos o Centro de Estudos Arte e Pensamento, através do qual organiza estes ciclos de conferências, tendo publicado com ensaios de conferencistas mais de 30 tomos. Adalto, como é que foi esse percurso departamento jornalismo, filosofia, que é inusitado, infelizmente, não é? Pois é, Dines, eu agradeço muito estar aqui presente, um prazer enorme, porque você bem lembrou, né? Quer dizer, a gente começou no Departamento de Pesquisa do Jornal do Brasil, que foi uma ideia sua, não é? Quer dizer, inovadora, e que infelizmente se perdeu, né? Quer dizer, e eu relembro isso, se você me permite, até para fazer uma homenagem e uma crítica à imprensa hoje, homenagem a um dos grandes participantes dos nossos ciclos, que foi, e o Newton Binhoto está aqui, e o Franklin também podem avaliar isso, ele foi um dos grandes pensadores da filosofia política do século passado, morreu há pouco mais de uma semana, é Claude Lefort. Participou de 4 ciclos de conferência, foi amigo de Merleau-Ponty, debateu muito com Sartre, teve uma obra esplêndida na filosofia política e não teve uma linha sobre esta figura, que foi professor na USP também e formou gerações aqui no Brasil. Então, quer dizer, certamente isso não passaria em branco na pesquisa do Jornal do Brasil nos velhos tempos, porque você se lembra, e era a sua orientação, a gente preparava cadernos, né, sobre grandes personagens, sobre grandes momentos, e uma morte como essa, não é, que certamente teria no mínimo uma página no dia seguinte. Você tem razão, quer dizer,
o espaço da reflexão se perdeu na imprensa escrita, não é? Eu acho que essa homenagem que a gente faz ao Lefort hoje mostra muito, quer dizer, é uma forma de crítica também, quer dizer, àquilo que você está dizendo. Franklin Leopoldo e Silva é professor aposentado do Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Atualmente é professor visitante do Departamento de Filosofia da Universidade de São Carlos, no estado de São Paulo. É autor de diversos livros e ensaios. Professor Franklin, mas a imprensa, quer dizer, é fácil culpá-la, não é? Nós fazemos a nossa imprensa, não é? Mas também tem o resto do país também acompanha e se acomodou da mesma forma. Como é que a gente poderia examinar essa letargia global, essa anestesia, né? Isso é um problema que tem a ver com aquilo que a gente poderia chamar, meio simplificadamente, de oferta e demanda, não é? Quer dizer, será que a nossa oferta de boa qualidade na imprensa não está à altura do público porque não há demanda sobre isso? Ou será que a demanda condiciona ou induz uma certa oferta de qualidade? Não é? Esse é um problema que tem sido muito debatido e eu acho que é uma questão que passa por um certo teor pedagógico da imprensa, né? A imprensa não tem que conduzir ninguém, nem que formar opiniões, mas ela tem que conduzir o indivíduo à sua autonomia, não é? Fazer com que ele chegue bem estimulado a pensar por si mesmo. Não é? Então, eu acho que essa formação, né, que não envolve uma passividade do indivíduo, ela é realmente algo que só pode ser possível se você oferecer ao público sempre um pouquinho mais do que aquilo que ele está habituado a ter. Isso, naturalmente, envolve um certo esforço do leitor, das pessoas e tal. Mas, ao mesmo tempo, é estimulante e faz com que a mentalidade crítica e a formação do leitor progrida. Newton Binhoto é mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutor em Filosofia pela École des Hautes Études de Sciences Sociales, na França, professor de Filosofia Política da História de Filosofia do Renascimento, do Departamento de Filosofia da Federal de Minas Gerais, publicou diversos livros, artigos, ensaios, e está nessa batalha junto com Adalto há bastante tempo. Newton Binhoto, mas a universidade também se ressente um pouco dessa, talvez uma busca de resultados, publicação de trabalhos, ela já não é mais o lugar da reflexão, ou é? Não sei. Eu acho que, em primeiro lugar, boa noite, obrigado pelo convite. Ela ainda é o lugar da reflexão, mas essa reflexão, de fato, ela tem perdido, digamos assim, a sua atualidade, muitas vezes, em busca de um modelo em que o produto, independente do conteúdo dele, parece mais importante, muitas vezes nós estamos renunciando a enfrentar temas contemporâneos mais árduos, mais difíceis, para nos proteger, digamos assim. Nos proteger, de um lado, de um certo ensaísmo, enfim, pouco rigoroso, ou que nos parece pouco rigoroso. Mas ao fazer esse movimento e nos identificar só com essa figura do scholar, que trata um pequeno tema, um pequeno problema, nós nos perdemos também, né, no sentido da nossa própria atividade. Então isso acaba gerando numa ponta um certo produtivismo que se isola também do tempo presente, né? E ao se isolar do tempo presente, se restringe cada vez mais a um público também ele muito restrito. Então acho que a universidade também carece de se abrir para as próprias dificuldades que são do nosso tempo em geral, não apenas, nem só da imprensa, nem apenas da universidade. Então acho que de fato há algo em torno disso que nos condiciona. Claro. Adalto, como jornalista, mas os jornais têm aí os seus cadernos, nós temos cadernos nos grandes jornais, aqui no Rio de Janeiro, o Prosa e Verso, em São Paulo, o Sabático, na Folha, o Ilustríssima, Domingos, quer dizer, tem cadernos dedicados à reflexão. Agora, por que isso não cola? Ou as pessoas acham legal, separam e vão empilhando e depois, no fim do semestre, jogam fora? O que está acontecendo? Quer dizer, a oferta não está... A oferta não satisfaz a demanda ou a demanda está condicionando a oferta? Estamos num negócio chamado imprensa, né? Pois é, Dinos, eu acho que talvez
eu não sei se eu estou precipitando um pouco, mas talvez a imprensa não se dê conta de uma grande transformação por que passa o mundo hoje. É o tema, inclusive, que a gente já vem debatendo há 5 anos, esse grupo de pesquisadores do qual fazem parte os 2 colegas aqui, não é? Que a gente chama de mutação, não é? Quer dizer, as mutações que elas se dão a partir de uma grande revolução tecnocientífica, biotecnológica e da informática. Não é? Quer dizer, eu penso que talvez a imprensa escrita, e não é por acaso que a imprensa escrita hoje está dando muito pouco espaço a essas ideias que a gente está tentando trazer, que são ideias novas nos vários campos da atividade humana. Talvez seja esse um dos problemas. Quer dizer, querer entrar no mundo, nesse novo mundo que a gente está vivendo, não é? Quer dizer, aquilo que a Hannah Arendt diz, a gente vive entre 2 mundos, um que não acabou inteiramente, mas outro que também não começou inteiramente. A gente está nessa passagem. E talvez a imprensa esteja nessa passagem também, ainda não acordou para essa nova realidade. Mas será que sempre não foi assim? Quer dizer, essa passagem não é contínua? Claro, em momentos da Segunda Guerra Mundial houve aí digamos, um interregno, mas fora desse grande trauma, as coisas são passagens que não estão sendo devidamente digeridas, né? A geração que eu acho que acompanhou a Segunda Guerra Mundial, essa é uma geração que botou a mão naquelas coisas fundamentais, até da jornada humana, né? As seguintes já estão mais perdidas, desorientadas, ou talvez mais politizadas, e aí perderam a noção do todo. Eu não sei, eu não sou filósofo. Não, eu acho que isso aí, quer dizer, tema para o Newton e para o Franklin também, mas eu gostaria de dizer o seguinte, quer dizer, que a gente, quer dizer, acho que existem outras formas de passagem que são muito mais radicais. A gente vive, do meu ponto de vista, uma passagem radical para uma outra coisa. Né? Aquilo que aquele poeta, a gente estava até comentando sobre ele, né, e pensador Paul Valéry, ele, logo depois da Primeira Guerra Mundial, ele escreve um texto que, de uma maneira fantástica, ele diz, né, quer dizer, nós, civilizações, sabemos que somos mortais. Né, que já estava anunciando, quer dizer, essa grande transformação, né, porque a Primeira Guerra foi um choque, né, foi um divisor, quer dizer, na realidade, a técnica e a ciência entraram para valer ali. Né? Quer dizer, ele já estava pronunciando essa grande mudança, e eu acho que hoje, quer dizer, diferente do que aconteceu, que eram mudanças importantes, né? Quer dizer, depois da Primeira Guerra e da Segunda Guerra, hoje eu acho que se começa a consumar uma mudança muito radical a partir da grande transformação tecnocientífica, biotecnológica e da informação. Né, da informática, se você quiser. Né? Quer dizer, a gente estava comentando sobre os jornais, eu acho que os jornais também estão ressentindo esse impacto hoje. Eles estão perdidos. Né? Estão perdidos.